David H. Fiquei um pouco decepcionado com alguns influencers da ciência por zoar a morte do Olavo. Não concordo com nada com ele, mas acho errado zoar coisas ruins que acontecem com os outros. Qual a sua opinião? Olha, eu vou ser muito honesto. Quando o Olavo morreu, eu não quis zoar a morte dele por N questões. Até tem um pouquinho a ver com não se comemora a morte dos outros. Eu não sou uma pessoa que comemora a morte dos outros. O pessoal fala lá do Kissinger, lá, que morreu agora recentemente, que foi praticamente o cara que criou todos os planos dos Estados Unidos que permitiram a ascensão das ditaduras na América Latina. Então esse cara foi responsável pela morte, indiretamente, né, responsável pela morte de milhões de pessoas. Então é um filho da puta mesmo. Morreu com mais de 100 anos, bem rico, saudável e sorridente e lúcido. Enfim, ele... para mim, uma das provas que Deus não existe tá aí. Ou que, pelo menos, que não há justiça divina. Não há justiça no mundo, nenhuma. Eu não observo essa justiça. Que se faz é que se paga. Paga porra nenhuma. Se paga é aleatoriedade. Então eu concordo que tem pessoas que realmente fazem um malefício tão grande que você pode até se sentir aliviado quando morrerem. Mas no caso dele, ele não estava fazendo nenhum malefício naquele momento. Ele não vai aposentado. Se ele fosse para ele morrer, ele tinha que ter morrido antes. Tinha que ter morrido na década de 70, sei lá, na década de 60. Não morrido agora de velho, 100 anos. Vai comemorar a morte dele. Não, eu não acredito em inferno, morreu de velho. Tem mais é que lamentar que ele durou até essa idade, não agora que morreu. Eu, na verdade, quando o Olavo morreu, eu fiquei puto. Eu fiquei puto que ele morreu. Eu fiquei puto porque eu falei assim, esse velho veio, gerou o caos no Brasil e vai embora. Faz isso. Ele veio, fez uma puta numa bagunça e vazou. Eu fiquei puto. Se você for ver os tweets que eu fiz na época, foram tweets de lamento. Mas não lamento pela morte dele, porque eu não me importava com ele estar vivo ou morto. Foram tweets de lamento no sentido de que mais uma prova da injustiça. Esse velho veio, pintou e bordou, gerou o caos e vazou. E é isso. Fiquem com essa. Agora, uma coisa que eu observo com relação à morte do Olavo é que é irônico que ele tenha morrido de uma doença que num primeiro momento ele disse que não existia. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. E depois que ele se convenceu que existia, porque não tinha mais como negar, ele se recusou a tomar a vacina. E ele morreu desta doença. Uma vez que ele já era um cara que, por achar que o cigarro não causava câncer ou não fazia mal, fumou até o limite da onde ele podia. E, portanto, ele já tinha os pulmões todos cagados e severamente comprometidos. O que uma SARS, uma síndrome respiratória, de insuficiência respiratória, poderia fazer, assim, ele seria o alvo mais fácil, mais suscetível a morrer de uma SARS, de uma síndrome de insuficiência respiratória. Cara, isso é no mínimo irônico. O cara morrer de uma doença que ele tentou ajudar a lastrar, inclusive, com esse pensamento paranoico dele. Eu não estou nem dizendo que ele fazia de má fé essa coisa da Covid. Ele realmente acreditava que a Covid não existia, eu realmente acreditava. Eu acho que você tem uma parcela de coisas que o Olavo falava que era picaretagem, no sentido estrito mesmo. Tanto é que, às vezes, há algumas coisas nos cursos dele que ele falava abertamente que era para mentir, e tinha outras coisas que ele realmente acreditava porque ele é doido, porque ele não batia bem da cabeça. E tinha algumas coisas que ele realmente acreditava. Eu acho que esse lance da Covid ele acreditava de fato, por causa da assustadora ignorância dele com relação a isso, e não só ignorância, incapacidade de aprendizado. O Olavo tinha essas duas coisas. Ele era não só ignorante em certas coisas, como em outras ele tinha também incapacidade de aprendizado. Só que como ele era uma pessoa com uma autoestima muito, muito gigantesca, ele não conseguia nem perceber que ele não estava entendendo. Era um Dunning-Kruger gigantesco, assim. Ele achava que ele tinha entendido claramente que burros eram os outros. É impressionante, assim. É um mecanismo assim, cerebral absurdo do Olavo. Então eu fiquei puto quando ele morreu. Achei irônico que ele morreu de Covid, mas eu fiquei puto. Não fiquei triste por ele, porque eu não tinha estima nenhuma por ele. Apesar de que, às vezes, eu sinto falta dos piti que ele dava, porque era muito engraçado, Quando ele pegava pra xingar alguém, que ele ficava 6 dias xingando, a arte do insulto do Olavo, realmente, ele era medalha de ouro, assim. Ninguém tira dele o brilhantismo dele em xingar os outros. Que era uma quinta série, assim, mas... É porque aquilo, ele só estudou até a quarta série, Então, ele parou ali,
E o humor dele parou ali também. E nisso ele era muito bom. Então, isso às vezes eu sinto falta, né? Dele dar os piti dele ficar xingando, né? Falar, porra, se eu for responder ele não vai mais me xingar. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta. Que era engraçado. Agora, na prática, como se fala, eu fiquei mais puto do que feliz dele morrer, né? E, de novo, se fosse pro Olavo ter morrido, que ele tivesse morrido antes de causar todo o malefício que ele causou, que ele tivesse morrido nos anos 70, nos anos 80, não agora. Ele morreu depois, foda-se, entendeu? Tipo, bela merda. Não me importava se ele estava vivo ou morto. Não ia comemorar que ele morreu. Muito pelo contrário, fiquei puto que ele morreu com a idade que morreu. Né? Ou ele tivesse morrido com 40, ou ele tivesse vivido até os 100 para pagar todo o mal que ele fez, ou toda a merda que ele causou. Agora, uma coisa que eu achei é que depois que passou um tempo da morte do Olavo, o fato dele ter morrido dessa maneira estúpida, né? Darwin Awards para ele, né? Ele só não pôde ganhar o Darwin Awards porque ele teve 8 filhos, né? Então ele passou ali os problemas dele para frente, né? Porque os filhos dele também acho que nenhum bate bem. E fora os que ele traumatizou, né? A Heloísa pelo menos fala que é traumatizada. Mas uma coisa que aconteceu, que fez as pessoas tirarem sarro da morte dele, foi isso, né? Foi o fato dele ter morrido de Covid. E isso ter sido, assim, para uma pessoa que foi um dos garotos propaganda do não se vacine, do Covid não existe, isso é uma invenção chinesa, pipipopó. Então, o ceticismo dele em relação à Covid, que acabou matando ele, acabou gerando essa piada do tipo, putz, cara, o cara tá morto, o morto pra caralho, né? Não sei o que, essas coisas assim, né? O Olavo de cadáver e tal. Aí começaram essas zoeiras com relação à caveirinha, né? A caveira e tal. Agora, essas zoeiras, eu agora me permito fazer. Porque já passou um tempo, né? Não tenho luto. Eu acredito que nenhuma pessoa que hoje me ouça, alguma coisa assim, tem algum vínculo emotivo, pessoal com o Olavo, porque eu não tô nem aí pros alunos dele, pros fãs dele, não sei o que, eu tô cagando. Né? Até porque teria que ser, né, uma pessoa, né, assim, também, né, que seja da zoeira, né? Então, por favor. Agora, não conheço ninguém da família, não conheço ninguém coisa, enfim, sabe? Já foi incorporado, ao conhecimento lúdico do Brasil, né? Pelo menos dessa parte da internet, que o Olavo é a caveirinha que morreu e tal, não sei o quê. Então, agora já é uma piada unânime, né? Entre o pessoal que não gosta do Olavo, etc, etc. E agora eu já não vejo tanto problema de zoar com ele da morte, da caveirinha, tal, não sei o quê, porque aí já é outra coisa. A piada de que ele não fala mais nada, eu já cansei, já tô de saco cheio da piada. Ah, não fala mais nada, tá bom, sabe, tipo, foda-se, né, não tá falando ninguém. Agora as outras não. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que essa caveira aqui, essa minha caveira aqui, eu ganhei ela no meu aniversário de 2015. Ganhei ela no meu aniversário de 2015. Que eu fiz na Cervejaria Nacional, lá em Pinheiros, aqui em São Paulo. Foi muito legal aquele dia. Eu estava muito triste, então eu lembro muito desse dia, porque eu estava muito triste e eu não sabia que os meus amigos iam aparecer. Quer dizer, eu sabia que iam aparecer uns 2, pelo menos, mas foram muito mais amigos meus aquele dia, eu fiquei bem feliz. E aí eu ganhei, né, isso daqui, né, enfim... uma pessoa lá, eu ganhei essa caveira aqui. Foi muito legal, né? Eu gostei muito. E 2015, ainda estava muito longe do Olavo morrer, né? Estava muito longe. E na hora que apareceu essa caveira, na hora que eu abri, olhei a caveira e tava os meus amigos lá também, todo mundo com espírito de porco, né? A primeira coisa que um amigo fez foi pegar um cigarrinho e pôr na boca da caveira. No que ele pegou o cigarrinho e pôs na boca da caveira, eu falei, puta, cara, olha, os caras me deram o Olavo de presente. Aí virou, né? Aí virou o Olavo, isso em 2015, né? A caveirinha virou o Olavo, aí põe o óculinho, pipipopó, não sei o quê. Então, aí, esta caveira, eu chamo desde 2015, eu chamo esta caveira de Olavo. Então, não era uma zoeira com a morte dele, né? Era uma zoeira com o fato dele dizer que o cigarro não causava câncer. Então, é engraçado uma caveira com um cigarro na boca, tá? Basicamente isso. Então, é essa coisa. Então, nesse caso,
acaba virando uma coisa até natural fazer essas brincadeiras com o Olavo tá morto e tal. Mas uma hora também vai perder a graça, porque tipo, tá bom, morto, tanta gente morreu, sabe? Um monte de gente morreu, um monte de gente tá morta, tá, não sei das quantas. E assim, aí alguma pessoa poderia me perguntar, mas aí se o pessoal que zoa com a morte da Marielle. O problema, assim, beleza, uma pessoa morreu. Eu vi o pessoal zoava o Senna, o pessoal zoava o Mamonas Assassinas, que morreram de uma tragédia, o Senna, que morreu de um acidente, né? Um monte de coisa assim. A Marielle foi assassinada, é um crime, né? Ela morreu atrás de um crime, ela não morreu por causa de uma doença que ela negava que existia. Então a causa da morte é completamente diferente. Mas ok, tem gente que tira sarro da morte da própria avó, da própria mãe, de um monte de coisa, então tudo bem, né? Sei lá, a pessoa quer fazer. Agora, não acho que seja equivalente à zoeira por causa da causa mortes, né? É por causa do tipo de morte. Uma foi morte por causa de um crime, né? Foi encomendado um crime para matá-la. Outro foi morto por causa de um acidente, né? Os Mamonas Assassinas, nossa, cara, eu lembro na época dos Mamonas que as piadas eram pesadíssimas. Pesadíssimas. Eram muito pesadas. E eram, né, de um acidente horrível, né? Em que eles foram todos, né, despedaçados, né? E você tem uma morte Darwin Awards. Uma morte causada por uma doença que você negou a existência. Cara, essa daí é mais engraçado de zoar, entendeu? Essa é mais, sabe, tem mais paladar humorístico, né? Pra você zoar uma pessoa que foi tão burra, que ela morreu por causa da doença que ela falou que não existia. Na verdade, duas, né? Morreu dizendo que o cigarro não fazia mal e pegando uma síndrome respiratória aguda, né? Tipo, enfim. Essa epidemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Nossa!